Dá para esse São Paulo ser campeão brasileiro? De jeito nenhum. Eu acho que no Campeonato Brasileiro o título... Pronto. Falou o vidente. De jeito nenhum. Nossa Senhora. Nossa. De jeito nenhum. O título brasileiro fica entre Palmeiras e Flamengo e aí depois tem um grupo de times que vão disputar o troféu Atlético de Madrid para saber quem é que vai ser o terceiro colocado. O que não é desonroso. Uai, todos eles têm investimentos muito inferiores. E eu acho que o São Paulo esse ano, por não ter a Libertadores, me parece que ele vai tomando a correta decisão institucional de dar prioridade para o Campeonato Brasileiro. Não fez isso hoje. É verdade que tem semifinal aí no domingo e tal, mas eu acho que o Flamengo, por exemplo, o São Paulo, por exemplo, daqui para frente, ele não vai dividir a atenção de brasileiro com o Libertadores. Acho que acabando o Campeonato Paulista, ele se dedica exclusivamente ao Campeonato Brasileiro e faria muito bem se tomasse essa opção. São Paulo tem que voltar para a Libertadores, de preferência para a fase de grupos, buscando vaga direta, e essa tem que ser a prioridade. Quem está surpreendendo no Campeonato Brasileiro é o São Paulo. O São Paulo tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, 10 pontos conquistados em 12 disputados. É um São Paulo que cresceu muito. Você vê como as polêmicas fora de campo, elas podem pesar nas costas do jogador dentro de campo. Só foi o Casares renunciar, só foi o clima ficar um pouco mais leve nos bastidores. O São Paulo emplacou no Brasileiro, o São Paulo emplacou no Campeonato Paulista. Hoje, eu não vou ser mentiroso, eu assisti ao jogo do Palmeiras, eu não assisti ao jogo do São Paulo. Vou até perguntar pro Bruno Prado. Só que venceu fora de casa, né, com o gol de pênalti do Cauli. Bruno, é um começo de Campeonato Brasileiro maravilhoso e que nem o mais otimista do torcedor são paulino, você que é são paulino, imaginava o São Paulo ali na liderança junto com o Palmeiras. O começo é muito bom. Primeiro, a decisão do Crespo, que eu discordo, funcionou, deu certo, mas eu discordo, ele meteu um time reserva, né, para jogar. Não foi nem misto, né, foi um time reserva mesmo que jogou. O Corinthians também fez isso, né, e o Fluminense mais ou menos. Decisões que eu acho que o brasileiro ele tem que ser uma prioridade, mas ponto, isso é uma opinião minha que é importante falar independente do resultado, né? Eu estava trabalhando no jogo, eu falei isso também antes do jogo, mas assim, deu certo porque ele conseguiu ganhar o jogo, mesmo com o time reserva ele ganhou o jogo e descansou alguns jogadores pro jogo com o Palmeiras. Os titulares foram entrando durante o jogo, entrou o Marcos Antônio, entrou o Lucas, entrou o Caleri. O São Paulo foi, o Bobadilha, outro titular que entrou também durante o jogo, só o Luciano, dos mais importantes, não entrou. Mas o São Paulo venceu, que é importante. O jogo foi muito ruim, né? O jogo todo, né? Foi um jogo duro de assistir, né? Tava aqui trabalhando com o Fausto e com o Chacon, foi um jogo duríssimo para assistir. Mas o São Paulo sai com um ótimo resultado, né? Por toda a circunstância. Os jogos fora de casa normalmente são mais difíceis, não é um campeonato que é a Liga do Mundo que tem maior diferença entre o aproveitamento dos times em casa e fora, então nunca é fácil ganhar fora, ainda mais com o time reserva. E o São Paulo venceu por 1-0 e está muito bem, né? 10 pontos, está uma ótima campanha até aqui. Na maioria dos jogos joga bem, hoje não, porque hoje também estava, como eu falei, o time inteiro reserva, o jogo foi ruim, mas a vitória do São Paulo justa, né? Vitória justa, apesar de ter sido um gol de pênalti, que eu não daria o pênalti também. É um lance muito parecido com aquele do Carlos Miguel contra o Corinthians, que acabou nem sendo muito discutido o lance, porque teve toda a polêmica do Andréas lá na marca do pênalti, aí o Memphis escorregou, mas foi muito parecido. O goleiro do Coritiba, ele sai, ele soca a bola, só que aí ele continua em movimento e aí ele se choca com o Tapia. E o goleiro do Coritiba se machuca até no lance, ele é substituído no lance, o Pedro Morisco, o goleiro. Pra mim foi assim, ele ganha, ele tira a bola, o Tapia até desvia a bola antes e o goleiro soca, a bola sai e depois tem o choque, que bate realmente o cotovelo dele no rosto do Tapia, mas pra mim é o choque depois do lance, primeiro ele consegue tirar a bola. E aí o goleiro é substituído, o Cauli bate o pênalti, já estava o goleiro reserva no gol, que quase pegou o pênalti, mas São Paulo faz 1-0. Mas independente disso, Coritiba quase não ameaçou. Coritiba teve uma chance só, bola na trave no finalzinho do primeiro tempo, só, quando estava 0-0. Mas depois que São Paulo fez o gol, Coritiba ficou com a bola e não fez nada. São Paulo se defendeu muito bem, o Rafael quase não pegou na bola,
Então o São Paulo foi melhor que o Coritiba, mas foi de um pênalti que os árbitros têm dado pênaltis assim, mas para mim eu não daria, porque ele soca a bola, para mim ali ele resolve o lance e depois tem um choque, porque ele tá no alto, aí ele se choca com o Tapia. Mas assim, você contra um time animado, volta à Série A, como o Coxa, o Coritiba e o São Paulo, de novo ganhar e ganhar bem, como fez contra o Red Bull Bragantino também no último final de semana pelo Paulista, é muito legal. Primeiro é só pegar a tabela, as duas equipes e na ponta, o Palmeiras pelo saldo à frente do São Paulo, mas imaginar que é esse o jogo que a gente vai transmitir aqui na Jovem Pan domingo à noite na Arena Crefisa Barueri, Palmeiras e São Paulo. É muito legal esse momento, né? As duas equipes líderes do Campeonato Brasileiro e se enfrentando já em jogo único. Enfim, o jogo único, o Palmeiras tem a vantagem de jogar na sua atual casa, né, até março, e o São Paulo jogar na casa do adversário, e claro, com torcida única, que é lamentável, agora 10 anos de torcida única teremos em São Paulo, mas essa vantagem pode ser até os pênaltis, né? 0-0, 1-1, 8-8, teremos pênaltis domingo na semifinal do Paulista. Então é muito legal o momento que vive São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras num bom momento, como se esperava, e no São Paulo melhor do que imaginava. O que deixa a coisa ainda mais equilibrada para um clássico que historicamente iguala os desiguais. Ainda o Palmeiras é melhor que o São Paulo, mas do jeito que chegam, muito igual. Muito, desculpa de novo o Muro Bet ficar em cima do muro. Neste exato momento, 27 minutos de quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026, neste exato momento, eu não tenho favorito. O Palmeiras é melhor que o São Paulo hoje, mas sinceramente para domingo aguardemos cenas dos próximos capítulos, até pelo fato do Palmeiras ter jogado com o time completo e o São Paulo ter preservado sua equipe para o grande choque rei de domingo pelo Paulistão. Agora, vamos lá, eu sou muito eufórico mesmo, e aí eu já vou fazer uma pergunta para o Bruno Prado. Porque muita gente diz assim, é impossível o São Paulo ser campeão brasileiro, né? Muita gente fala, o São Paulo tá aí, vai sair. Cara, por que é impossível? O São Paulo começou bem a temporada. O São Paulo hoje ele tem um time titular, pronto. Se esse time titular do São Paulo não quebrar, ele tem chance sim de brigar pelo título brasileiro. Tem. Porque esse time do São Paulo, com Marcos Antônio, com Danielzinho, com Lucas Moura, com Caleri, com Luciano. Esse time do São Paulo, ele bate de frente com qualquer time e já mostrou isso contra o Flamengo, já mostrou isso várias vezes contra o Palmeiras em confrontos de mata-mata. Agora, brasileiro tem que ter mais regularidade? Claro, tem que ter mais regularidade. É difícil pelo elenco, que o São Paulo não tem o mesmo elenco que Flamengo, que Palmeiras, até mesmo que o Cruzeiro, que o Corinthians. Mas, cara, o São Paulo tá jogando bola, Bruno. Eu nem considero o jogo de hoje, que é o time reserva. Agora, pelo que eu tô vendo do jogo do São Paulo, bola, tá mostrando bola de time que pode brigar por título brasileiro, Bruno. Eu acho que o torcedor é muito eufórico, mas tem o direito de ser pelo que ele tá vendo o time jogar. O time tá jogando bem a maioria dos jogos. Eu acho muito difícil ser campeão brasileiro. Acho que dá para fazer um ótimo campeonato. Dá para. Acho que a briga mais real é classificar para Libertadores, tentar uma vaga direta. Isso eu acho uma coisa bem possível. Título eu acho difícil, mas assim, quem tá ali tem que brigar, tem que lutar. Vamos ver como o São Paulo vai se comportar quando começarem Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E acho que a Sul-Americana, principalmente na fase de grupos, tem que ser a terceira opção, bem clara ali. E Copa do Brasil e Brasileiro tentar levar as duas da maneira que der, os dois tentar priorizar as duas. Acho muito difícil, título, mas impossível não. Impossível você pode sonhar, pode brigar, mas acho que o mais real é tentar ficar entre os 4 primeiros. Isso eu acho uma coisa possível. Acho que São Paulo pode sim sonhar aí, ficar entre os 4. Acho que é o mais real, sim, tentar ficar entre os 4. Do São Paulo, Bruno, com o time titular, hoje, pra mim nenhum tá jogando muito mais bola que o São Paulo. Não, São Paulo com o time titular, só o Palmeiras. E muito mais também acho que ainda não. Muito mais não. Tá jogando um pouco mais. Sim. Acho que o Fluminense mesmo é um time que tá jogando bem. Talvez sejam esses que estão em melhor momento, né? O Palmeiras, São Paulo e o Fluminense. O Corinthians oscila muito, né? O Corinthians tem jogo bom, jogo ruim. O Corinthians do brasileiro é bem diferente do Corinthians das Copas, né? O Corinthians, o jogo Cruzeiro e Corinthians foi bem ruim também, o jogo.
Mas o Corinthians nas Copas é mais forte, então eu acho que o Corinthians vai brigar menos que o São Paulo. O São Paulo tá levando o brasileiro bem a sério, isso eu acho legal, apesar de ter colocado o time reserva hoje, né? Que é que contraria o que eu acabei de falar. Mas nos jogos, quando tá jogando, tá competindo muito. Eu acho que o Corinthians, ele compete menos, assim, nos jogos do brasileiro. Ele parece menos focado. Mesmo os reservas hoje, eles se mataram aí para ganhar o jogo. Então, quando o São Paulo, acho que compete mais no brasileiro. Mas, no momento, ele tá entre os melhores, que tá jogando um futebol bom, tá num bom momento. Mas é um campeonato bem longo e se precisar rodar muito o elenco, tem dificuldade. Por isso que eu acho muito difícil, de fato, brigar pelo título. Mas dá para fazer um campeonato muito bom. Dá para fazer um campeonato melhor, bem melhor do que o São Paulo tem feito aí nos últimos anos. É isso, né? O elenco faz muita diferença em campeonato brasileiro. Por isso que eu falei, se esse time titular não quebrar, eu acho que o São Paulo tem um time mais forte do que nos últimos anos. Dá para esse São Paulo ser campeão brasileiro? De jeito nenhum. Eu acho que no Campeonato Brasileiro o título... Pronto. Falou o vidente. De jeito nenhum. Nossa Senhora. Nossa. De jeito nenhum. O título brasileiro fica entre Palmeiras e Flamengo e aí depois tem um grupo de times que vão disputar o troféu Atlético de Madrid para saber quem é que vai ser o terceiro colocado. O que não é desonroso. Uai, todos eles têm investimentos muito inferiores. E eu acho que o São Paulo esse ano, por não ter a Libertadores, me parece que ele vai tomando a correta decisão institucional de dar prioridade para o Campeonato Brasileiro. Não fez isso hoje. É verdade que tem semifinal aí no domingo e tal, mas eu acho que o Flamengo, por exemplo, o São Paulo, por exemplo, daqui para frente, ele não vai dividir a atenção de brasileiro com o Libertadores. Acho que acabando o Campeonato Paulista, ele se dedica exclusivamente ao Campeonato Brasileiro e faria muito bem se tomasse essa opção. São Paulo tem que voltar para a Libertadores, de preferência para a fase de grupos, buscando vaga direta, e essa tem que ser a prioridade. A gente tem o lance aí, PH, pra gente colocar o lance do pênalti, né, do São Paulo, que pelo que o Bruno tá falando, é o típico pênalti que eu fico louco, que eu acho ridículo. Eu não vi, mas o Bruno descrevendo é a saída de bola, saída do gol do goleiro, onde o goleiro vai ter o contato. Ele vai ter o contato. Então a gente vai mostrar aqui, né, esse pênalti que foi marcado para o São Paulo contra o Curitiba. Mas antes, Piperno, Mauro, vocês acompanharam o jogo? Não. Eu assisti um pedaço do Corinthians e depois o Palmeiras. Todo mundo aqui, né, Mauro Betti, eu acho que você concorda, essa saída de gol aí de goleiro, marcar pênalti, ainda é para o auxílio do VAR, gente. Eu já ia falar que a arbitragem estava melhorando, eu já ia elogiar, eu ia falar, gente, eu tô vendo menos erros de arbitragem. Aí vem um VAR absurdo, chamar um lance. Gente, não é para chamar VAR num lance desse, Mauro Betti. Para mim, pior do que marcar o pênalti é chamar o VAR num lance desse. Concordo plenamente, o VAR chamar para isso e o árbitro, mas de novo, ainda mais o árbitro experiente, o árbitro de Copa do Mundo, né? Quartas de final de Copa do Mundo. De quartas de final, a arbitragem ruim e tal, embora de novo, de modo geral, a arbitragem brasileira é melhor em torneios internacionais do que em nível interno, que diz muita coisa sobre os árbitros. E o árbitro experiente como ele fala, não, vai aqui, né? E nisso eu gosto muito do Klaus, que às vezes até acho que foi de propósito, né? Chamou, eu não vou ir na dele, né? E até conversando muito com o querido Oscar de Roberto de Godoy e lembrando o saudoso do Ciro Vanderlei Boschini, que até quando estivesse errado pela personalidade dele, não, se bobear nem iria ao VAR, mas se fosse, evidentemente, tomaria uma outra decisão. É o que bem analisou mais uma vez o Bruno Prado. Até mais do que no lance do Carlos Miguel, no clássico, no derby, esse eu ainda acho menos pênalti, assim. Eu acho até podia se discutir. Esse muito menos, né? Assim, porque é uma consequência natural da saída do goleiro e não me parece uma saída imprudente, nem temerária, nem com uso de força excessiva. É um lance de jogo que rolar a cabeça do jogador, não sei nem falta ou ser falta de quem bateu a cabeça. Enfim, nesse lance eu não marcaria nada, pré-VAR, digamos assim, com o VAR marcaria ainda menos, e se fosse o VAR, não chamaria o árbitro para revisão.